Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 31 de outubro de 2025, acabou o mês de outubro, nós amanhã começaremos o mês de dezembro. A todo o povo que comemora o dia do Halloween, parabéns, que sejam felizes e brinquem com juízo. Hoje eu quero primeiramente agradecer a Carlito Albuquerque, que disse assim, caí de paraquedas no seu canal, gostei muito e já me inscrevi. Então, aproveito, Carlito, muito obrigado, viu? Eu tinha esquecido dessa frase, eu amei essa frase, essa oração que você me escreveu, E tomara que muita gente leia, que muita gente siga o seu conselho e se inscreva no meu canal, porque a proposta continua. Até o final do ano, nós vamos ultrapassar 1000 inscritos. Obrigado aos 838, estava com 839, perdi um, não tem problema. Quando ele quiser voltar, ele volta. E a gente vai sendo feliz dessa forma. Eu agradeço também as 230 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Obrigado estou muito feliz, Meu amigo, minha amiga, você que dá o seu like, seu dislike, fico muito feliz com isso. E a proposta, como eu falei, até o final do ano a gente vai ultrapassar 1000 inscritos, se Deus quiser. Deixa o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. O título de hoje, eu vou falar de outros assuntos, mas eu vou falta de mão de obra no Brasil, emprego em alta, é contraditório, não é não, viu? Parece, mas não é não. Anistia Bolsonaro parece que foi enterrada, E eu falarei também sobre essa questão da politicagem da ação do Rio essa tragédia do Rio de Janeiro, Que então, na verdade, ela não foi uma ação para combater o crime organizado, mas sim para fazer política, lamentavelmente, Vamos lá. Segundo o José Pastore, que é um especialista no assunto, respeitado, vai de direita, não importa, ele é um estudioso, é um cientista, professor da USP, e diz assim, segundo o professor da USP, o Brasil sofre com a falta de trabalhadores. José Pastore, Estadão, 30/10, o apagão da mão de obra. Esta falta de trabalhadores já compromete todas as áreas de serviço, comércio, construção, enfim, Esse é o grande problema, segundo esse pesquisador. E isso acaba também atrasando a nossa economia. Porque quando você não tem mão de obra especializada, você não tem como desenvolver, E essa falta de mão de obra que cita o professor, não é a mão de obra especializada, o mecânico, o arquiteto, o contador, o advogado, o engenheiro, não, é aquela pessoa, o chamado braço formal, braçal, serviço braçal. O serviço informal, assim, no sentido de que a pessoa, para exercer, não precisa de uma especialidade, E isso é uma consequência grave, que tem pouca gente nesse setor. Diz, mas Antônio, o que está acontecendo? Porque a quantidade de pessoas pobres no Brasil é muito grande. Então, deveria ter mão de obra. Mas acontece o seguinte, os empregos não estão vamos dizer assim, os empregos formais não estão mais entusiasmando o povo. Porque o emprego com carteira assinada ou com carteira anotada, como eu prefiro, é um emprego 8 horas diárias, 44 semanais, hora extra e um salário mínimo. A média, para você ter uma ideia, a média da massa salarial, segundo o IBGE, é um salário mínimo e meio por aí. A média do salário no Brasil é muito baixo. A remuneração salarial no Brasil é muito baixa. Aí você diz, a culpa é de quem, Antônio? É dos empresários? Sim, tem culpa dos empresários. Mas acontece que os empresários, para cada R$1 de salário, ele paga 2 de tributos, Impostos, contribuição social. Então, a mão de obra no Brasil, o salário é baixo porque o governo tira muito imposto, muito contribuição do salário. A folha de pagamento das empresas é muito alta. Quando você leva 8% de FGTS, mais 22%, 22,5% de INSS, da folha de pagamento, é muito alto. Mas as pessoas do Simples não pagam.
Não paga entre aspas, paga. O Simples é uma cesta de tributos. Todos os tributos que existem no Brasil estão inseridos no Simples. Né? Claro, os que são inerentes a vendas, consumo, venda de serviços, etc., como contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, imposto de renda, tudo está incluído no Simples. O que fazer? Eu não sei. Porque onerar a folha de pagamento é bom para o governo, que arrecada muito contribuição social e vai para segurar a despesa do INSS com aposentadorias e tal. Mas, em compensação, obriga aos empresários pagarem pouco salário para os seus contribuintes ou para os seus vendedores internos. Os colaboradores ou vendedores internos, que são os empregados, palavra antiga empregados. Há que se pensar nesse país em propostas, em políticas de longo prazo. Mas a gente não vê. No Congresso Nacional, no governo, há 3 anos do governo do PT, nós não enxergamos uma situação que o governo quer melhorar a situação para baratear, para facilitar a contratação de mão de obras. Você vê há quantos anos que o governo Lula vem tentando regularizar as questões da uberização dos Ubers, aquelas pessoas que querem trabalhar por conta própria através de aplicativos. Ele queria criar logo um sindicato. Gente, sindicato é uma coisa velha, ultrapassada, não resolve mais o problema do Brasil. O que o povo brasileiro quer é outra situação, outra solução. Tem como fazer, né? Se a Uber, você trabalha por um aplicativo, tem como a Uber, quando pagar ao taxista, ao mototaxista, sei lá, a quem quer que seja, né? Descontar um percentual que seja mínimo para a Previdência Social, para amparar aquele mototaxista. Ou para aquele motoboy, como é conhecido no Rio e São Paulo. Ah, mas vai aumentar o custo. Paciência, gente. Essa semana mesmo a Câmara popularmente inventou uma bobagem de não cobrar taxa sobre as bagagens de mão nos aviões. Gente, tá bom. Aonde vai o preço para passagem? Você acha que as companhias aéreas vão arcar com esse prejuízo? Não vão. Em primeiro lugar, é uma hipocrisia, tá? Vamos lá, é o seguinte, eu não viajo muito de avião, mas o que acontece? As pessoas querem levar 2, 3, 4 malas nas mãos. E aqueles armários, vamos chamar de armário, eu não sei, de repente com o avião tem uma técnica, tem um nome técnico ou científico que eu não conheço, eles enchem em meia hora. E quando entra 10 passageiros, o avião cabe 260 passageiros. Quando entra 20 passageiros, vamos dizer assim, os armários da aeronave, na parte interna do avião, já estão cheios. Aí tem que... Vai atrasar mais, caiu o comandante disse, olha, não cabe mais agora, as pessoas vão ter que despachar as malas. Eu viajei em novembro, vai fazer 1 ano, que eu viajei para Brasília, eu fiquei acho que 1 hora no aeroporto de Recife, as pessoas entraram com as bagagens, aí não cabia todas as bagagens, que não pode ficar no chão, né, do avião, tiveram que, aí não, agora o comandante deu a ordem para que as pessoas que tivessem com bagagem de mãos tivessem que despachar, ir para o despacho. Eu passo mais de 1 hora. Essa questão do Brasil, a questão do salário, da massa salarial, ela tem que ser discutida. Como eu falei, de cada R$1 de salário, R$2, ou seja, o custo para o empregador é de 3, que ele paga para um funcionário como salário e R$2 para o governo como taxas, como encargo. Ah, Antônio, mas você não criticou o governo que deu isenção àqueles 17 setores? Sim, porque aqueles 17 setores não são privilegiados. Eles não podem deixar de pagar a contribuição social em detrimento do que está aqui na esquina, na bodega, na birosca, que não tem nenhum privilégio. Agora, que o governo tem que fazer alguma coisa para melhorar a mão de obra no Brasil? Tem. Passa por onde? Melhorar a mão de obra é melhorar a educação. Os municípios e os estados estão dando educação adequada? Não. Então o Brasil é um país fracassado, um país sem esperança. Porque os governantes não nos dão essa esperança, que são eles os responsáveis
uma boa educação no município. Porque, gente, tudo começa no município. Não adianta nós cobrarmos do presidente Lula, lá em Brasília, a desfaçatez, a incompetência, a desonestidade do prefeito de Itaquaritinga, do prefeito de Santa Cruz de Caparibe, de São João do Cariri, de Riacho Santo Antônio, de Cabaceiras, de Alcantil, que não investe em educação. Eu citei esse município, tomara que eles não tomem como raiva, eu estou usando como modelo, de repente eles investem em educação, não sei. Mas a educação é de péssima qualidade no Brasil, por isso que falta mão de obra. E tem outro problema grave, que políticas populistas do PT, não pode se negar, ficar com raiva de mim, vou sair do seu canal porque você disse que o PT é um partido como populista. O Lula é um populista. Porque o Lula ele não prega o desenvolvimento do país. O PAC não sai do papel. O PAC é só um nome. O PAC, né? Plano de adiantamento do crescimento, sei lá. Né? Não sei nem o que é PAC. PAC é programa, não sei o que lá do crescimento. Mas porque não tem recurso. Você vê a Polícia Federal, isso agora outubro, novembro, dezembro, vamos ouvir muito. Polícia Federal pode parar de emitir passaporte por falta de dinheiro. Que acabou o dinheiro dos ministérios. Não é culpa da Polícia Federal, não é culpa do Ministério da Previdência, não é culpa do Ministério, que acabou o dinheiro, porque nós faltando 2 meses. O governo tem um déficit de 73 bilhões de reais até dezembro. Ele gastou mais 73 bilhões do que podia. Mas não investiu uma coisa básica, infraestrutura, educação, para que melhore as condições e os empregadores possam contratar mais empregados. E os programas sociais, Bolsa Família, Pé de Meia, não estou aqui querendo, você está criticando? Não. Mas acontece o seguinte, as mães, elas estão vivendo às custas do Bolsa Família. Porque se ela tem um menino até 6 anos, ela acha que por cada criança ganha, acho que é 200, eu não sei quanto é. Então tem famílias que estão tirando R$2.000 de bolsa de programas sociais. Estou contra? Não estou contra, não estou criticando Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família é essencial para tirar a fome do povo. Agora, era preciso, com esse programa de Bolsa Família, um programa de reeducação, um programa de realimentação do sistema. Levar essa mãe que não tem por uma profissão para ir para um curso do Senac, para um curso do SESI, para um concurso do SESC. Gente, o Senac e o SESI eram institutos que todos os pobres tinham acesso. Nós mandávamos uma carta, publicava-se nas revistas uma espécie de cupom, e você escrevia lá, Antônio Martins Farias, Rua Paissandu 343, quero fazer um curso de, sei lá, de pedreiro. Eles mandavam belíssimas apostilas, e se eu um mês não respondia aquela prova, eles já mandavam uma carta me cobrando. Por que, Antônio, você não respondeu? Funcionava. Por que hoje SESC, Senai não funciona? O Sistema S arrecada bilhões de reais na folha de pagamento das empresas. O SESC, SESI, Senai, SESC, né? SESI, Senai e SESC, acho que são o Sistema S, prestaria um serviço enorme ao povo brasileiro, a essa educação, melhorando a qualidade do técnico do trabalhador. Mas cadê os cursos do Senai? Vai fazer um curso no Senai, vai fazer um curso no SESC? É um preço absurdo e você não tem mais aquele domínio, aquela prestação daquele belo serviço que você tinha. O programa social, como eu falei, não sou contra, mas em 13 estados, ou seja, de 27, 26, né, contando com o Distrito Federal 27, 13, quase a metade, né? A renda do comércio, dos serviços, é oriunda do Bolsa Família e dos programas sociais. Isso está completamente errado. A metade dos nossos estados não está produzindo. Cadê o PIB desse nosso país que não cresce? Por que nós estamos crescendo 1,5%, 0%? Quando se cresce 2% se faz festa? Não é para se só fazer festa quando cresce 2%. Da nossa economia. O nosso PIB precisava de crescer 3%, 4%, mas para isso o governo tinha que ter recursos para investir lá, sair de 16%, 17% para 20%, 22%.
Eu já estou ficando careca de falar isso aqui, que o governo precisa de investir. Agora, como é que um governo investe se ele dá com déficit de 73 bilhões em dezembro? Por isso que falta mão de obra, porque não tem essa turma que está no Bolsa Família, ela está desinteressada, mas isso é culpa do Estado, é culpa das igrejas que evangélicas, que em cada lugar tem uma porta, que não incentiva essas pessoas a procurar emprego, a se valorizar, porque o trabalho, a melhoramento, a educação, a leitura, melhora a autoestima, melhora a tua cidadania. Mas não é o Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Tem gente que é profissional de receber caridade e receber cesta básica. Ah, mas está falando... Antônio, eu não estou aqui alegando. Quem está me dizendo aqui é um professor especializado em leis trabalhistas e em economia do trabalho. José Pastore. Ele é especialista. E está dizendo isso. E eu estou fazendo uma avaliação em cima do artigo que ele publicou no Estado de São Paulo. Não dá para a gente viver em um país onde a metade da população vive de renda de Bolsa Família. Está tudo errado nesse país. Bom, já mudando de assunto, eu estou quase terminando aqui. Emprego em alta. Né? Em setembro foram criados 213 mil empregos formais, né? Segundo informações do novo CAGED. Esse emprego é o carteira assinada, ou carteira anotada. Isso é muito bom. É muito bom. Né? A média do salário, como eu falei, é de um salário mínimo e meio. É muito pouco no Brasil. Mas tem um encargo social que é muito alto. Os empregadores arcam com um custo muito alto para gerar emprego. E a burocracia. Né? CAGED, você não tem ideia o que é um CAGED. CAGED dá trabalho. Você informa, as empresas precisam informar o CAGED, precisam informar a RAIS, são as mesmas informações. Mas o governo exige multa se o empregador não fizer. Então a burocracia é muito grande. Também que atrapalha o crescimento da mão de obra. Né? A anistia a Bolsonaro parece que está sendo enterrada. Está em reunião de liderança na Câmara, que é aquela reunião onde decidem as pautas, os projetos que vão tramitar durante um determinado período, durante uma semana. E a anistia não entrou. Então, provavelmente, só se falará de anistia o ano que vem. Né? Como eu falei, vou falar pouco, porque eu estou triste. Porque, gente, eu trabalhei na Penha, eu tenho um carinho pelaquela complexo Penha, complexo do Alemão, tudo aquilo ali, eu tenho vivências ali, eu tenho amigos ali. E eu me entristecei, parece que 132 pessoas. O governo fala em 121, mas acho que o Ministério Público fala em 130 e tal. E o que mais me deixa, não é revoltado, né? Porque a essa altura não cabe mais a revolta. É você perceber que essa ação desastrada não foi para combater o crime organizado, mas foi um chamamento político. Os governadores de direita, né, Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas e o próprio Castro, eles fizeram isso, tá? E fizeram uma reunião imediata para escantear, para deixar de lado o Jair Bolsonaro, que já é carta fora do baralho, no Centrão, para criar a união da direita. E essa questão da segurança pública vai ser a pauta da direita para as eleições de 2026. Não resta dúvida. Porque nesse ponto o presidente Lula falhou, que 3 anos de governo, ele não mexeu uma palha para a segurança pública. E o governo federal tem responsabilidade, não é só deixar a cargo dos estados. O governo federal tem responsabilidade sobre a segurança pública. Você vê, nós tivemos aquela questão no início do ano, a questão daquele rapaz que fugiu do presídio de Natal
e que colocaram a mesma frente, né? Polícia Federal, aquele helicóptero, e não acharam. E acho que acharam lá no Paraná, ele fugiu, foi para o Uruguai, sei lá para onde, né? Então a morte de 121 pessoas até agora confirmadas não foi uma morte para buscar justiça, mas para fazer política. Foi uma maneira de unir a direita e uma pauta para 2026. Isso é lamentável. E o presidente Lula demorou a se pronunciar. Não porque ele não quisesse, é porque ele ficou vendo o que o povo estava falando sobre a tragédia. E por incrível que pareça, a sociedade está a favor da morte dessas pessoas. Por isso que o presidente Lula foi tão cauteloso. Porque não adiantava ele sair de defesa, né, condenar, mas quando a sociedade apoia. Eu entendo como uma sociedade doente. Porque nós não podemos aceitar, principalmente, a direita evangélica. Bolsonaro, da mulher de Bolsonaro, que é pastora, de Silas Malafaia, que apoia Bolsonaro, que apoia Castro no Rio, apoiar que matem nossos irmãos. Eu não sei que evangelização é essa. Eu não sei que Jesus eu sigo. O Jesus que eu quero seguir não é um Jesus que mata. É um Jesus que perdoa. É um Jesus que ama. Um Jesus que manda amar o próximo como a ti mesmo. Ama a ti como ama o teu próximo como a ti mesmo. E vem esse grupo, né, social doente, mentalmente, apoiar uma tragédia como essa no Rio de Janeiro. Principalmente quando a gente descobre que não teve objetivo nenhum, porque eles não foram lá para tomar conta do Morro do Alemão, a polícia não foi lá buscar o principal chefe do PCC, sei lá, não pegou, e não ocupou. Então ele só foi lá realmente só foi fazer política. Tem procedência a ideia que estão se cogitando de que essa chacina ela foi para criar um fato político. Gente, fazer fato político com a morte, com vidas. Ah, mas eles são bandidos. Não, nem todos são bandidos. São vítimas da ausência do Estado. Como eu falei quando tratava da educação, o governo não deu educação, o governo não deu profissionalização a essas pessoas, não sobra outro lugar a elas a não ser correr para o crime que ganha fácil. Ah, tem culpa, sim. Ele que se você vai ser ladrão, você vai ser traficante, você vai ser entregador de droga, você sabe que está cometendo um erro, você não pode ser. Você entrou ali porque quis. Muitas das vezes não. Porque no morro quem manda é o chefão do tráfico. Se ele mandar, você tem que ir, porque se você não for, ele manda te matar. Ou te torturar como, né? Como é a praxe. Agora, aplaudir? Jamais. Não contem comigo, eu não vou aplaudir e matar nossos irmãos. Em primeiro lugar, é pena de morte. A nossa Constituição veda a pena de morte, a não ser em caso de guerra, lá no artigo 84 e tal da nossa Constituição. Que tem a probabilidade de pena de morte, mas é em caso de aquela pessoa que trai a pátria, né, em caso de crimes de guerra específicos determinados por lei. Então, esse 121, como eles estão chamando de bandidos, como esse incompetente, esse mau caráter, esse sem vergonho, né, Cláudio Castro, que já devia, se ele tivesse vergonha na cara, ele tinha renunciado, disse não só houve 4 mortes, que é dos policiais. Não, imbecil. É 121 menos 4. Que está 117 vidas. 117 irmãos. Que você queira ou não. Porque você não quer ser irmão de pobre, Cláudio Castro. Mas eles são meus irmãos. E são seus irmãos também, porque são filhos de Deus.
Eles têm a lei, você devia ter vergonha na cara e não ter feito uma palhaçada dessa. Se você não tinha o objetivo de prender o chefe, como você não prendeu, se você não tinha o objetivo de tomar conta lá, de colocar ordem naquela região, porque você é um incompetente, você não tivesse se inventado para matar 121 pessoas e não para você criar um patamar político. E você devia ter se reunido com os 27 governadores. E não só com esses picaretas sem vergonhas da direita. Golpista como você, como Ronaldo Caiado, como Zema, que apoia Jair Bolsonaro, um golpista que está condenado a 27 anos de cadeia. E o Tarcísio de Freitas de São Paulo. É isso que eu não me conformo. Que a sociedade fique a favor de uma pessoa que manda matar. Aí eu digo, então vamos fechar as igrejas, vamos fechar os nossos templos, porque que Jesus é esse? A que Jesus eu estou para servir? A que Jesus eu estou servindo? Se eu aprovo que matem o meu irmão, ele tem o direito sim de ir para a cadeia? Claro, ele deve ir para a cadeia, deve cumprir a pena? Claro, o Código Penal está aí para isso. Mas que tivesse um direito de liberdade, um direito de se defender e não se matar, como fizeram. Isso é uma vergonha, o que está acontecendo. Bom, gente, eu vou pedir desculpas pela minha estupidez, né, que eu me exalto, mas eu quero, se você chegou até aqui, né, muito obrigado, se inscreva no meu canal e até o final do ano a gente vai ultrapassar 1000 inscritos. Muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima.